A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Diego Andrade e está no ar um programa especial que discute a compra e adoção de animais domésticos. Estou aqui com a Bárbara Reis. Como vai, Bárbara? Olá, Diego. Olá, ouvintes. O mercado pet aumentou muito na última década e, com isso, trouxe novos desafios e alguns escândalos. É verdade, Bárbara. No programa, vamos falar sobre a comercialização desses animais, as condições dos pet shops e centros de adoção, e também sobre a saúde dos animais e a importância de um especialista acompanhando esses processos de compra e adoção. Para debater o tema, trouxemos a ativista pelos direitos dos animais, Luli Sarraf, e o veterinário Durval Araújo. Luli Sarraf é voluntária no Centro de Adoção da ONG Natureza Informa. A ONG foi criada em 2004, inicialmente para conscientizar as pessoas a respeito do ambiente e da proteção dos animais. Em 2011, eles criaram a primeira loja de adoção da América Latina, em parceria com a Matilha Cultural. Luli é voluntária desde 2009 e também fundadora da ONG Celebridade Vira-Lata. Bem-vinda, Luli. Obrigada. Durval Araújo é formado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e já teve seu próprio pet shop e clínica veterinária. Atualmente, ele desenvolve trabalhos na área de comportamento animal com apoio da faculdade. Bem-vindo, Durval. Obrigado pelo convite. A gente começa o programa ouvindo a matéria da repórter Mirela Cordeiro, que foi às ruas ouvir o que as pessoas sabem e pensam sobre o comércio de animais domésticos. Aqui na cidade de São Paulo, é proibida a venda de animais em locais públicos, como ruas e praças. Mas, se canis e gatis seguirem algumas regras, é possível sim você comprar o seu animal de estimação. No entanto, com o movimento contra a venda de animais em ascensão, o que as pessoas pensam e sabem sobre isso? Eu estive na Avenida Paulista e conversei com tutores de cães, ou seja, pessoas que têm cãezinhos de estimação. A Isabela, tutora da Frida, não sabia que em São Paulo é permitido comprar animais, mas é contrária a essa prática. Eu acho que a gente não deve comprar animal, porque os canis maltratam muito os animais que a gente tem que adotar. A Frida foi adotada. Assim, ela foi adotada, eu tive que dar 2 sacos de ração, na verdade, pro cara que tem os pais dela, e aí ele me deu a Frida. Já a Pavla conhecia a lei. Ela comprou seu cãozinho há 10 anos, mas disse que hoje faria diferente. Eu sei que a venda não é proibida, mas tem cada vez mais incentivo de adoção e não de compra e venda. Sim, o que você acha a respeito disso? Eu acho maravilhoso. Eu sei que atrapalha um pouco os negócios de quem vende, mas acho que se for tudo consciente e se, enfim, forem os canis que não maltratam a matriz, que é a mãe dos cachorrinhos e tudo mais, eu acho que é um negócio como qualquer outro, mas eu gosto mais, eu prefiro a adoção. Esse não foi adotado porque já tem 10 anos. E na época a gente não sabia muito sobre adoção nem nada. Mas hoje a gente quer adotar a gente está tentando convencer minha mãe. Antes de conversar comigo, a Valquíria não tinha certeza se era permitido o comércio dos animais. Vamos ouvir a opinião dela sobre isso. E o que você acha? Você acha que é melhor adotar ou comprar ou tanto faz? Na verdade, eu acho que os dois. Se você puder adotar, é melhor. Porque você tira um cãozinho da rua, isso é muito melhor. Mas, às vezes, a pessoa tem a preferência por uma raça, às vezes ela quer um filhotinho, e ela não vai encontrar para adotar. Então, por isso, eu acho que não é errado você comprar também. Diante dessas incertezas e opiniões, eu pedi para a advogada Fernanda Trípode explicar algumas das regulamentações da Lei Municipal 14.483 de 2007. Essa é uma lei que regulamenta a criação e venda de animais, e há uma série de regras a serem cumpridas por canis e gatis, bem como pet shops, que comercializem animais. Dentre essas regras, é a presença de médico veterinário, e que as vendas dos filhotes sejam realizadas acima dos 60 dias, devidamente castrados e vermifugados. E com relação à venda em ruas, praças, avenidas, parques, essa prática está proibida pela lei. E cabe às subprefeituras fiscalizarem e impedirem a ação de comerciantes de cães e gatos nessas áreas.
Isso coíbe o famoso canil clandestino ou dito fundo de quintal. Na maioria das vezes, ou em todos os casos, vamos dizer, ocorrem os maus tratos aos animais. Ou seja, a lei pretendia acabar com os maus tratos em canis, gatis e pet shops de São Paulo. Hoje, 12 anos após a criação da lei, cabe o questionamento se ela está sendo efetiva ou não. Mirela Cordeiro, para a Rádio USP. Agora eu quero saber da Luli e do Durval. Qual a opinião de vocês sobre a comercialização de animais domésticos e o que motiva vocês a serem contra ou a favor da venda? Começando pelo Durval. Eu sou literalmente contra a comercialização do que a gente chama de animal de companhia. Aí você tem vários motivos, desde motivos filosóficos, tá? A vida não se comercializa. Não existem condições boas, eu não conheço, tenho 40 anos de profissão, eu não conheço nenhum criador, nenhum canil que você possa dizer, não, realmente o pessoal cuida como tem que ser. Eu queria fazer eu obviamente eu sou protetora de animais, radicalmente contra. Ouvi a declaração do Dr. Durval como veterinário, 40 anos de profissão, eu nunca vi não tropecei num criador que observasse, né, as normas que preservassem o animal, a sua matriz. É o tipo de coisa que, como ativista, eu percorri várias vezes fazendo palestras. E essa dúvida, esse desejo que o consumidor, e eu chamo de consumidor porque se ele está consumindo, ele quer consumir um animal para caber dentro da conveniência dele, com o tamanho, cor, comportamento, isso nem existe. A vida, ela tem que fluir, e ela vai fluir livremente, tanto que muitos animais têm comportamentos diversos, independentemente da sua apuração da raça, o tamanho sai diferente, prática de criador de cão de raça é descartar os que têm tamanho. Agora, desde 98, é proibido eutanasiar, eutanásia para animais doentes. É proibido assassinar animais que estão fora de padrão de raça. Mas antes dessa lei, era a prática dos canis. Então, eu imagino, doutor Durval, durante a trajetória da sua profissão, ter se deparado com esse desejo do consumidor querer cães de raça e você olhando toda a realidade como veterinário, porque as denúncias dos veterinários são todas. E não há responsabilidade com vacina nem com vermifugação, porque o pessoal fala, vendi vermifugado. Não existe um vermífugo universal, tá? Vermífugo você toma se você tiver um verme e sabendo qual é o verme, tá? O pessoal pega normalmente um vermífugo que é o mais famoso da praça e dá e está com a consciência tranquila. Se você não souber o verme, você não está vermifugando, você está fazendo chute terapia. Então, ele está vacinado e vermifugado. O que eu já peguei desse atestado que a gente chama de falso, que é um atestadinho com selinho grudado, não tem assinatura de profissional, não tem nada. Então, é um comércio totalmente... visa o lucro. Se o criador inventar uma maneira de que o cachorro não precise se alimentar, ele vai achar ótimo. Que só está faltando isso. Além de, se você for pensar, e a gente está falando de filhote, né? Se você for ver a matriz, tá? Que é colocada numa situação de parto em cima de parto, tá? Porque é produção, é uma linha de montagem de automóvel, então você não pode dar o descanso que essa fêmea teria que ter entre uma gestação e outra. Pariu, desmamou, entrou no cio, outra vez. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, porque muitos veterinários, eu acabo tendo contato com a classe, eu não sou veterinário, eu sou formada em publicidade, mas por conta do ativismo e ter a ONG, eu tenho muito contato com veterinário. Muitos veterinários querem aprender a fazer a cesárea e preservar o útero. E eu sei que a indicação médica veterinária é castrar na ocasião da cesárea. Não. Não é? Não. É tudo bem fazer isso a cesárea e preservar? Depende do animal. Tá? E depende do que você quer. Tá? Preservar a saúde dela. A cesariana é uma prática normal. Mas eu digo sobre o ponto de vista do animal. Sobre o ponto de vista... É indicação preservar o útero? Dependendo do caso, é indicação. Tá? Existe indicação. É o mesmo pensamento da mulher. Tem casos que você vai ter que fazer uma cesariana e retirar o útero da mulher.
Existem casos em que você precisa... Mas qual a necessidade de reproduzir? Porque, assim, é uma exploração comercial bem ruim, eu acho. Às vezes não é só... A castração melhora o rendimento da fêmea, inclusive previne algumas doenças, como tumor de mama, tá? Uma série de coisas. Mas existem situações que você faz a cesariana, a técnica está aí, só que eu tenho muitos colegas que não sabem fazer a cesariana, então optam pela castração, que é muito mais simples. Tá? Você tem o útero lá, você pinça aqui, corta, sutura e tira o conjunto inteiro, o útero com os filhotes. Mas do ponto de preservação dessa matriz é o ideal. Tipo, vamos liberar ela, né? Não, da função da fábrica de filhotes. Mas se você pegar uma matriz ou o indivíduo que tem o seu cachorro, ele não é um comerciante de animal. Ele tem aquele cachorro, ele quer eventualmente ter outra cria, dali a 2, 3 anos, então você faz a cesariana. Agora, o que eu vejo mais é a castração por incompetência do profissional em saber fazer a cesariana. Isso a gente tem que diferenciar muito bem. Tá? Porque eu, como protetora, eu sou uma militante de tipo, vamos extirpar a praga. Só que você... cesariana já castra. Existem, mas aí nós temos hoje a castração precoce. Você faz castração hoje com filhote com 45, 50 dias, você faz segurança. A castração numa boa. Doutor Durval, uma outra questão sobre a castração precoce que eu imagino, além de ser, claro, a lenda, porque, claro, quando eu era criança, a nossa cachorra, a gente não tinha informação da castração que a gente tem hoje, mas a gente chegou primeiro tem que ter uma cria e tudo. Mas, superado isso, eu imagino que os canis, para explorar os seus animais e não entregar castrado, embora tenha a Lei 4.483, é porque eles querem economizar o dinheiro da castração, né? É uma questão mercadológica também. Eles não vão castrar porque eles querem economizar. As matrizes, de maneira nenhuma, eles vão querer... Eles descartam, já resgatei algumas já. Eles descartam. Entendeu? É uma questão cultural, por isso que eu vejo que é uma questão difícil, porque você tem que mudar a cultura de uma sociedade. E mudar a cultura de uma sociedade não é fácil. É um trabalho que você, mesmo reencarnando mais umas 3 vezes, você não vai conseguir. Na reportagem as pessoas estão otimistas sobre a adoção. Eu fiquei feliz com as entrevistas. Mas tem poucos equívocos. Eu não sei... Até que certo ponto você fala uma coisa e faz a outra, entendeu? Sim. Eu fico meio... Você tem toda a razão, até porque teve um resgate aí de 1.700 filhotes recentemente, mas é um passo. Ainda que não seja a prática, entrou no discurso. Nós estamos muito melhor do que estávamos atrás, mas ainda tem muito que evoluir dentro dessa conscientização, tá? Não vai comprar, vai pagar 4, 5 mil reais por um cachorro. Alimentando um mercado que é cruel. A única coisa que você pode dizer, vou comprar, que pode eventualmente justificar a compra, é o seguinte, bom, ele gastou 5 pau no cachorro, então ele vai pensar 3 vezes antes de botar o cachorro para fora de casa. Não pensa. Eu faço resgates na periferia. Cada cachorro de raça, às vezes eles vêm até com o pedigree deles, com o canil, na CBKC, o registro, porque a pessoa compra, aí o cachorro começa a destruir a casa, qualquer motivo, fez xixi no lugar, fora, e aí a pessoa olha para o seu funcionário, para a empregada doméstica, para o porteiro, enfim, para qualquer pessoa que gosta muito do cachorro, e dá esse cachorro para essa pessoa. E essa pessoa fica coagida de não pegar, e aí eu tô lá na periferia fazendo mutirões de castração, né? Eu ajudo a fazer mutirões de castração, e eu resgato esse cachorro, porque a pessoa pede minha ajuda para falar, coloca numa casa que tenha condições financeiras de manter esse cachorro. Ali o comércio, ele produtifica a vida, e aí a pessoa simplesmente adquire como se fosse uma bolsa. Esse comércio é feito sob impulso, que é o grande mecanismo da publicidade. Tá? Se você notar um supermercado, aquilo que você precisa está no fundo. Tá? Nunca ele coloca o arroz e feijão na frente.
Tá? Porque você vai ter que passear por gôndolas e a compra do cachorro é por impulso. Na vitrine, na frente. Isso, põe na vitrine. Essa agora está proibido, ainda bem. Uma questão para vocês, entrando nesse assunto de venda. Vocês acham que a comercialização dos animais torna mais fácil as pessoas não pensarem naquela aquisição como algo que elas têm responsabilidade por uma vida quando elas fazem isso? Não tem. E não sabe nem o que comprar. Eu tive uma cliente, ela tratava muito bem do gato. Só que ela comprou um gato persa. Um gato extremamente peludo. E o filho dela era alérgico a pelo. Então ela nem botou o filho para fora e nem botou o gato para fora. Mas todo mês ela levava o gato para tosar. Tá? Foi o mecanismo pelo qual ela manteve o gato e manteve o filho. Mas tosava o gato. Ou seja, o indivíduo não sabe o que comprar. Não tem tempo para ficar em casa. Não estou nem dizendo que vai abandonar. Compra um cachorro. Não tem tempo para cuidar do cachorro. Compra um cachorro de pelo longo. Esse cachorro precisa ser penteado todo dia, tem todo um cuidado. Senão vai dar nó uma série de coisas. Então, adequa o animal ao seu estilo de vida. Você não tem tempo para ficar lá penteando o cachorro meia hora por dia, compra um de pelo curto. Tá? Se você quer um animal de estimação e não tem tempo de passear 2, 3 vezes por dia com um cachorro, não compre um cachorro, compre um gato. Na verdade, adote um cachorro. Ou adote. Eu até costumo, na verdade, indicar para as pessoas que têm muita restrição de rotina, adotar um adulto. Um adulto, porque um adulto a gente conhece. Se ele estiver alocado com um lar temporário que não está num canil, eu conheço a personalidade dele, o estilo de vida dele. Entrevistando a pessoa, eu consigo falar, esse animal aqui se enquadra na sua família. E o vira-lata é extremamente inteligente, extremamente carinhoso. E se ele é um animal adotado que teve uma história anterior de sofrimento, gente, você tem um guarda, um amigo, tudo que você quiser. É uma experiência incrível. Quando você recupera um animal, assim, eu até me emociono, né? Os animais que eu consegui resgatar de maus tratos, que eu recuperei, mesmo como protetora. Durante todo o processo, eu até conto para eles que eles não vão ficar definitivamente comigo, mas depois de anos eu passo para visitar, ele me reconhece, ele sabe que foi como é que foi o trânsito, ele sabe quem é o dono dele definitivo. É uma experiência muito, muito profunda, muito especial, assim. Eu indico todo mundo a fazer isso. Para aqueles que pensam em adotar um animal, vale lembrar que existem diversos pontos de adoção espalhados pela cidade. A repórter Marcela Afonso visitou o centro de adoção da ONG Natureza Informa, onde nossa convidada Luli Sarraf é voluntária. Na reportagem, elas falaram um pouco mais a fundo sobre o funcionamento do centro de adoção. Cachorros, gatos, galos, esses são só alguns dos animais resgatados que atualmente aguardam por um novo lar no centro de adoção da Associação Natureza Informa. O local é sediado no centro de São Paulo e abriga animais domésticos que foram vítimas de abandono ou de maus tratos. O estabelecimento funciona como uma feira de adoção, com a diferença que é um lugar fixo, de atividade permanente. Foi lá que encontrei uma das voluntárias do projeto, a protetora Luli Sarraf, que me contou um pouco mais sobre o espaço. Luli, em linhas gerais, qual que é o trabalho realizado pelo Centro de Adoção? O Centro de Adoção é a sede da ONG Natureza Informa, onde a gente busca fazer um centro de defesa dos animais. E o nosso principal foco de atividade lá é a adoção de animais que estão procurando lares. E quais animais as pessoas que estão pensando em adotar um podem encontrar por aqui? A maioria são cães e gatos, mas a gente tem também galos que foram resgatados de rinha, pombos, a gente tem ratos que vieram de laboratório, coelhos, tem chinchilas. Então, assim, depende do resgate que houve. Apesar de incentivarem a adoção animal, o estabelecimento realiza uma entrevista com os candidatos a adotantes para prevenir que os bichinhos sejam novamente tratados de maneira inadequada. Nessa entrevista, a gente vai qualificar se a pessoa tem condição de ter um animal e qual animal é mais adequado à rotina dela. Então, tudo isso faz parte do processo de adoção. Passando, a gente registra a adoção e também recolhe uma contribuição. Essa contribuição é para a gente ajudar nos gastos que a gente teve. Todos os animais são sempre castrados, vermifugados, vacinados, despulgados, comem ração de primeira linha, tem cuidados veterinários. Então, tudo isso tem um custo muito alto e a gente acha importante, faz parte do processo seletivo também, que esse candidato a adotante tenha, né, a consciência de que os gastos financeiros desse animal vão passar para a responsabilidade dele, né?
Vale destacar que, como é realizado um acompanhamento do animal após a adoção, o espaço só realiza doações para moradores da cidade de São Paulo. O centro está localizado na Rua General Jardim, número 234, na República, e funciona de terça-feira a domingo, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. Como mencionado na entrevista, para dar continuidade ao projeto é exigida uma contribuição de R$ 60 para a adoção de animais adultos e de R$ 120 para filhotes ou animais de raça. Mais informações podem ser obtidas no site www.naturezainforma.org.br. Marcela Afonso para o programa Universidade 93.7. Luli e Durval, como vocês avaliam as condições dos pet shops e dos centros de adoção atualmente? Começando pela Luli. Bom, lá no centro de adoção hoje, a gente acomoda muito bem os animais, a gente tem uma equipe de veterinários que ficam de plantão. Tem o centro cirúrgico, tem o centro clínico também lá, então, assim, qualquer emergência, se está aberto, tem gente lá. Também tem uma equipe são protetores, aqueles animais não vão e voltam para o canil. Então, tem protetores, eles estão nas casas de voluntários. Além disso, durante o período que eles estão expostos dentro da loja do centro de adoção, eles têm passeadores. Então, eles têm as pessoas que passeiam com eles 2 vezes por dia, uma no período da manhã, outra no período da tarde. Então, dentro do que a gente oferece ali, eu me sinto muito à vontade com o nível de excelência que a gente chegou no manejo. Sobre pet shops, assim, a minha opinião continua contundente. Eu sei que eles não têm isso, e se tem uma coisa que eu ainda fico bem irritada, porque todo mundo vê que não tem isso, quem fala, eu salvei o cachorrinho da vitrine, eu salvei o cachorrinho da gaiolinha. Você não salvou, você alimentou um mercado horroroso. Ali, os espaços são sempre grandes e eles socializam. Então, as baias são grandes, tem 2 por baia e a gente reveza e vai passear com eles. É um outro esquema. Eles ficam bem, realmente. E na vitrine, minha opinião, assim, não há meio seguro de fazer. O que a gente chegou no centro de adoção, para mim, é o mínimo do que a gente tem para oferecer para eles. E mesmo assim, eu ainda prefiro que eles estejam na casa deles, né? Se fosse possível, se a demanda não fosse tão grande. Durval? Hoje, no conceito mais moderno de comportamento, é o conceito aberto. Tá? Você tem creches, você tem hotéis que trabalham com o conceito aberto. O que quer dizer isso? O animal não fica engaiolado, não fica enjaulado, ficam todos... Isso você socializa e educa a matilha, porque um vai passando informações para o outro. Tá? Então, sendo esse o melhor conceito de você ter animal, não dá para ter um animal em pet shop engaiolado. Tá? Ou em vitrine, ou aonde você quer que seja. Porque você não pode esquecer que o animal ele tem uma visão de espaço, ou seja, aqui é banheiro, aqui é meu dormitório, aqui é minha cozinha. Nenhum animal sadio vai fazer suas necessidades fisiológicas na cozinha, nem vai dormir no banheiro. Então ele precisa desse espaço mínimo, que é um espaço natural para ele. Essa divisão cozinha, banheiro e quarto, e até você tem autores hoje que colocam mais um cômodo nessa divisão espacial do cachorro, que seria a sala de estar. Tá? É a mesma divisão nossa. Nós não podemos esquecer, somos todos mamíferos. Tá? Dentro de uma gaiola, você não vai poder ter esse espaço. Então, o próprio animal se sente incomodado porque isso já vai contra a natureza espacial dele. Tá? Então, ele vai fazer xixi, vai segurar esse xixi até mais não poder, poderá ter algum problema depois devido a isso, e se fizer, vai ficar num ambiente sujo até alguém perceber que ele fez xixi, vai se molhar. Então, não é ambiente para você ter animais. Tá? Pet shop vende ração e vende acessórios. Ponto final. Agora, o que você vê é isso, e não precisa ser uma loja pequena. Se você vai nessas... Nós estamos imitando o mercado americano, né?
Então aqui você tem pelo menos 2 grandes redes de pet shops aqui em São Paulo, pelo menos, e que comercializam o animal. Apesar de eles terem um espaço gigantesco, porque essa rede, nenhuma delas, a loja é pequena, vai lá e vê o espaço que eles têm para o cachorro. É minúsculo. E agora estão tentando, de uma maneira mercadológica também, anunciar adoção. Que eu não sei como é que é feita essa adoção. Eu recebi hoje, inclusive, no Facebook, uma propaganda deles. Né? Mas as condições não dá. As adoções feitas no Pets, eu falo porque eu estou acompanhando muito, inclusive quem é proteção de animal, a gente está muito feliz. A gente está ocupando o espaço que era destinado à venda, a gente está sendo ocupado pelas ONGs. A Natureza Informa não faz fora. O único ponto de fora que a Natureza Informa faz é na Matilha Cultural. Matilha Cultural é uma galeria de arte, é um centro cultural que ele abre, tem um pátio grande, então a gente leva lá até 20 animais, porque eles ficam correndo soltos, socializados entre eles, como se fosse um dia de creche ali mesmo. E aí tem pelo menos 4 monitores para ficar limpando e conduzindo a criação dos cachorros, até porque, diferente da creche, eles não estão fechados lá. O visitante vem e entra e fica lá dentro. Então, são animais que estão extremamente socializados, né? O que as outras ONGs que fazem feiras de adoção têm feito? Fazem um cercado amplo, de cerca de pelo menos 20 metros quadrados, e colocam ali 3 ou 4 cachorros que estão e vêm do lado de fora, e sempre com monitores para limpar constantemente. Então, no Pets, como é que está acontecendo? Ocupa-se, nas galinhas não estão colocando, mas o gatil é ocupado, porque aí o animal consegue ficar solto, ou então monta a gradinha, e aí faz revezamento. Sempre, o que a gente observa na proteção animal é sempre ter voluntário suficiente para passear, distrair, limpar. Sempre. E isso é full time. E quando você tem isso no comércio, eu nunca vi, né? Eles não fazem, porque como é que você vai pagar vários, 3 funcionários para cada animal que está exposto, né? Quer dizer, dá para fazer mais. A gente pode falar que para cada um, se a gente está falando de uma feirinha com 10 animais, a gente está falando em 5 ou 6 voluntários, né? Aí dá para cuidar. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Falamos hoje com Luli Sarraf, voluntária da ONG Natureza Informa, e com o veterinário Durval Araújo. Luli, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para nossos ouvintes? Eu acho que a principal delas é sempre uma reflexão, né? Essa coisa que eu falei de que a vida não cabe na conveniência de ninguém e não deve ser assim, nem entre pessoas e animais, nem pessoas e plantas. A gente tem que, como espécie dominante, zelar pelo planeta como um todo e toda a vida sobre a Terra. Isso é de umas iniciativas do desenvolvimento sustentável, e a gente tem que se olhar no espelho e saber que cada um de nós é responsável. Muito obrigado. Obrigada. E você, Durval? Basicamente, lembrar que a gente tem que fazer um trabalho, isso em todos os setores, um trabalho de conscientização da população, principalmente aqui no Brasil, e cabe, independente de ser veterinário ou não, cabe principalmente a vocês iniciar um trabalho de conscientização. É só através da consciência que a gente pode mudar a sociedade. Isso vale para adoção de cachorro. Há anos a gente vem falando de adoção. Vem melhorando, com certeza vem melhorando. Hoje é melhor do que era há 20 anos. Mas ainda nós temos um caminho enorme. É mais ou menos sair de São Paulo e ir até o Amapá a pé. Mas tem que se indivíduos que são, como é que o pessoal do jornalismo gosta de chamar, formadores de opinião. Formadores de opinião. Tem que formar opinião. Bom, a mensagem que fica é: comprando ou adotando, os animais domésticos devem ser tratados com cuidado, amor e carinho, e quaisquer maus tratos devem ser denunciados. Em 2018, o governo de São Paulo lançou um disque denúncia específico para esses casos. Se você se deparar com algum pet sendo maltratado, ligue para o número 0800 600 6428 e denuncie. Esse programa contou com a coordenação de Larissa Fernandes e produção de Matheus Morgado. As reportagens foram feitas por Caio Nascimento, Marcelo Afonso e Mirella Cordeiro. Eu, Bárbara Reis, e meu companheiro de mesa, Diego Andrade, ficamos por aqui. Até mais!
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.